Olá, pessoal. Eu sou o Rubens e eu vou apresentar para vocês o desenvolvimento da AD1 do CEBERJ, da disciplina de Introdução à Informática. Então, vamos lá. Bom, o objetivo dessa avaliação é nós desenvolvermos um documento criado utilizando-se o LibreOffice Writer. Muito bem, então, eu já vou aqui. Inicialmente, eu quero mostrar para vocês que eu já fiz um ensaio. Então, eu já tenho aqui a solução dessa atividade, né, dessa avaliação. A gente pode verificar aqui. Vou fazer um view aqui da impressão para vocês verem como é que ela ficou. Tá. E esse é o resultado que a gente vai obter. Para a gente ser assim, bem objetivo, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar já de alguns recursos que eu já preparei inicialmente, tá? Para a gente poder ser bem rápido aqui nessa apresentação. Então, vamos lá. Inicialmente, eu vou abrir aqui o LibreOffice Writer. Então, eu digito aqui, LibreOffice. Quando eu digito, eu já instalei aqui na minha máquina. A minha máquina é um sistema operacional Windows. Lembrando que o LibreOffice é uma suíte, e ela é multiplataforma. Você pode utilizar tanto no Windows, quanto no Linux, quanto no macOS. E eu estou aqui na minha versão Windows. Então, eu tenho aqui o LibreOffice todo instalado, e a gente vai trabalhar aqui no LibreOffice Writer. Então, eu já vou aqui abrir essa instância. Lembrando também um detalhe, eu vou abrir aqui meu navegador, vou mostrar para vocês o seguinte: se vocês quiserem instalar, melhor, para instalar o LibreOffice, né, a suíte completa, que eu recomendo, você entra aqui, ó, no Google, download LibreOffice. Quando você faz isso, esse primeiro link aqui, ó, que é o link oficial, tá? Você vai encontrar aqui, ó, pt-br LibreOffice. Você clicou aqui, deixa eu abrir aqui numa outra guia, né? Ele aqui já está nessa versão, ele já vai identificar o seu sistema operacional, mas o detalhe é que eu não estou utilizando essa versão, tá? Mas se você estiver utilizando uma outra versão também, não tem problema, tá? Vai funcionar, eu garanto para você. Então, vamos lá, vamos fechar aqui essa guia. Vamos fechar aqui e vamos voltar aqui para o nosso enunciado. Muito bem. Então, quero mostrar para vocês que a gente vai seguir essas orientações que nos foi dada no início, né, dessa avaliação. Lembrando que essa avaliação ela tem duas etapas. Nós vamos desenvolver apenas a etapa 1. Tá? Então, nós temos aqui as orientações que a gente vai seguir, e aqui uma tabela com a pontuação de tudo que a gente for desenvolver. Tá? Então, você vai poder verificar aqui o número de pontos que você vai atingir. Tá? Aqui, no caso, aqui, essa etapa 1 vale 8 pontos. A segunda etapa vale 2 pontos, mas eu não vou entrar nessa segunda etapa. Tá? Vamos falar somente sobre essa primeira etapa. Okay? Muito bem. Então, iniciando aqui essa avaliação, eu já abri aqui, né, uma instância do LibreOffice. Eu vou fazer o seguinte, já vou começar salvando esse arquivo. Inclusive, é um dos itens da avaliação. Ele diz que você tem que salvar com esse formato aqui, AD1, traço seu nome, traço o nome do curso. Então, eu vou vir aqui, vou clicar no menu arquivo, depois salvar como. Quando eu clico aqui, o que ele faz? Ele já automaticamente vai criar a extensão ODT. Vocês vão observar que aqui no enunciado, um dos últimos tópicos aqui, olha, ele diz para que você salve esse documento no formato ODT. Então, você não se preocupe, esse documento já vai ser salvo no formato ODT. Então, eu vou colocar aqui, vou dar um nome para ela, né? Chamar de AD1, vou colocar assim, aluno CEBERJ, traço, vou colocar aqui do curso de matemática, não vou colocar acento para não inserir nenhum caractere especial. Bom, eu já estou aqui na pasta que eu já defini, cliquei. Pronto, daqui para frente,
Eu vou clicar nesse disquetinho aqui, ó, para eventualmente já salvar o meu arquivo, tá? Muito bem, então vamos agora seguir aqui o enunciado. O que ele pede para a gente fazer? Ele pede o seguinte: precisamos criar uma dissertação que fale sobre... Vamos lá. Vamos lá. Os riscos do uso excessivo das redes sociais na vida pessoal e profissional. Então, esse é o título do trabalho que nós vamos desenvolver. Bom, eu recomendo que vocês façam o seguinte, é o que diz aqui também no anunciado. Você pode entrar no Google e pesquisar por esse tema, você vai encontrar lá muitos sites, né, que tratam sobre esse assunto. Você pode pegar as informações desses sites, desde que você, obviamente, coloque ao final a referência bibliográfica, né, de onde você tirou essas informações. O objetivo dessa avaliação aqui é você trabalhar a parte de formatação. Então, não se preocupe com relação a conteúdo. Por isso, eu já fiz o seguinte aqui, ó, já selecionei aqui 4 sites que eu vou utilizar. Na avaliação, ele pede que você faça referência a... Você tenha 4 referências bibliográficas, e aqui eu tenho a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Tá? Eu vou seguir. Eu extraí desse material aqui todo o conteúdo que a gente vai desenvolver. Okay? Então, vamos lá. E agora a gente vai seguir esse quadro, tá? Onde a gente vai desenvolver todo o nosso trabalho. Então, ele pede para criar essa dissertação, que tenha no mínimo 4 páginas. E ele diz que a falta de pelo menos 4 referências bibliográficas pesquisadas acarretará nota 0. Então, a gente tem que ficar atento a essa questão aí das referências bibliográficas. Somente isso já vale 2,5 pontos. Bom, então vamos lá. Na primeira página deve conter o título do trabalho. Então, eu estou aqui com o meu LibreOffice Writer aberto. Vou aumentar aqui um pouquinho a minha área de trabalho. Para aumentar, eu cliquei aqui, eu pressionei a tecla Ctrl e movimentei aqui o meu indicador do mouse para cima, ele aumenta ou então ele diminui, tá? Que é a bolinha do meu mouse aqui. Muito bem, então ele pede para colocar o título do trabalho. Então eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou copiar esse título, vou dar um Ctrl+C. Recomendo que vocês façam o seguinte, sempre que vocês usarem o Ctrl+C e depois o Ctrl+V, façam o seguinte, nesse caso aqui eu peguei do PDF. Então, para que a formatação do PDF ou, eventualmente, de um site não venha para o meu documento, minha estratégia sempre é a seguinte, eu clico com o botão direito, ele vai abrir esse menu pop-up, eu venho na opção colar especial e depois clico com o botão esquerdo em texto não formatado. Então, ele vai trazer o texto não formatado para mim. Então, com isso, depois eu posso aplicar as formatações. Essa parte inicial eu vou montar aqui para vocês verem, né? Depois eu vou sempre buscar lá no meu documento que eu já montei inicialmente. Mas essa parte inicial eu vou mostrar para vocês como é que você cria o documento assim, do zero, como eu estou fazendo. Então, já coloquei aqui meu título, eu volto, e ele diz o seguinte, olha, esse título ele tem que ter fonte 48, então eu já vou colocar aqui, né? Observem que eu dei aqui, ó, pressionei Enter algumas vezes, por quê? Porque aqui embaixo não tem formatação nenhuma, né? Já essa primeira linha aqui eu já vou formatar. Então, eu vou colocar aqui fonte 48, é a única coisa que ele pede. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode centralizar esse título, clicando aqui nesse atalho para fazer esse alinhamento ao centro. O texto fica mais apresentado, né? Mais bem apresentado. E pronto, é só isso que ele pediu com relação ao título. Tá? Ele pediu só o tamanho da fonte. Agora, eu vou inserir o nome, o número de matrícula, o curso e o polo. Então, eu vou colocar aqui logo na página inicial o nome. Eu vou colocar aqui aluno do CDERJ. Em seguida, ele pede a matrícula. Vou colocar aqui uma matrícula qualquer.
né? Vou botar qualquer coisa. Depois ele pede o curso. Eu vou colocar aqui o curso de matemática, por exemplo. Depois o polo. Vou colocar aqui o polo de Volta Redonda. Maravilha. Então, essa primeira página, né? Estou na primeira página aqui, ó. Fechou. Só que ele pede ainda que eu coloque com fonte 22. Ele não pede o tipo da fonte, observem isso. Então, basta eu colocar aqui o tamanho da fonte. Então, eu vou selecionar esse texto, vou colocar aqui 22. Ok. Bom, vocês vão ver que no decorrer do documento aqui ele pede fonte Arial. Então, eu vou padronizar, tá? Vou utilizar também aqui, vou colocar aqui a fonte Arial. Tá? Então, eu clico aqui, ó, nessa área aqui eu tenho o tipo de fonte. Se eu começar a digitar o Arial, ele vai mostrar para mim. Dou um cliquezinho, pronto. Agora já estou com a fonte Arial. Não era necessário, mas eu resolvi colocar para seguir aqui um padrão. Muito bem, então vamos lá. O item 2 também feito. Vamos para o item 3. Título, na segunda página, com fonte Arial, tamanho 16 em negrito. Aqui está pedindo em negrito, né? Um detalhezinho a mais. Aqui, inclusive, ele pediu o tipo da fonte e o tamanho. Então, eu vou lá em cima, vou pegar o meu título, clico no início, movimento indicador do mouse, seleciono, vou clicar com o botão direito, vou copiar, e aqui embaixo eu vou usar aquela mesma estratégia. Dei um clique aqui, posicionei aqui o indicador do mouse, né? Cliquei com o botão direito, venho colar especial, texto não formatado. Muito bem, uma vez que eu colei, aí sim, agora eu vou formatar. Seleciono o título, vou colocar aqui o tamanho 16, como ele pediu, está lá a fonte Arial. E ele pede também negrito, então eu tenho aqui o atalho para o negrito. Olha. Então, um cliquezinho, pronto. Para ficar legal, eu também vou centralizar, para ficar bonitinho. Então, ok, terceiro ponto aqui também já concluído, a gente segue em frente. Vamos para o item 4. Texto com fonte Arial tamanho 12, subtítulos com fonte tamanho 14. Bom, a ideia é a seguinte, aqui, quando você for criar esse texto, você pensa logo, assim, inicialmente, numa introdução. Isso aqui seria um subtítulo. Você dá um Enter, para ficar com uma estética legal, aí você coloca, aqui vai entrar um texto, né? Mas esta será a introdução. E aí você vai colocar aqui o seu parágrafo, tá? Aí depois você, terminando os parágrafos, né, da introdução, você pressiona Enter, vai para uma próxima linha, deixa uma linha aqui espaçada, né, para ficar interessante, e aí você coloca outros subtítulos, tá? Bom, aí vocês pegaram já a ideia, o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu texto, no meu documento aqui que eu já criei, né? Então, eu vou aproveitar aqui a ideia e vou fazer o seguinte, vou pegar todo esse conteúdo aqui, ó, todo esse conteúdo, opa, vou pegar todo esse conteúdo, então, Ctrl+C, vou clicar aqui, ó, e vou colar em especial texto não formatado. Então, eu já vou trazer aqui todo o documento. É basicamente isso. Agora, um detalhe, pessoal, imagine que você queira buscar, e é claro que você provavelmente vai fazer isso, né? Vai buscar essas informações do site. Então, imagina que eu vou vir aqui, olha, nessa minha primeira referência, eu quero pegar um parágrafo, tá? Eu quero pegar esse parágrafo aqui, ó. Digamos que esse parágrafo aqui fosse a minha introdução. Então, veja bem, aqui na internet, nesta página, neste site, todas essas letras aqui, todo esse texto, ele tem uma formatação. Para que essa formatação não vá para o seu documento, por isso é importante que você dê um Ctrl+C, ou então clique com o botão direito e clique em copiar, para poder selecionar e copiar isso. E quando você volta aqui para o seu texto, imagine que eu quero colar aqui nessa seção, nessa área. Então, eu não tenho aqui introdução, tá? Não tenho aqui. Eu vou colocar aquela introdução que eu peguei lá da internet. Usem sempre isso, para vocês não terem problema. Clica com o botão direito,
depois vem o encolar especial, depois texto não formatado. A partir daí, sim, aí você vai começar a fazer as devidas formatações. Tá? Então, no meu caso, só para fugir aqui, meu padrão, eu vou pegar aquela introdução inicial aqui que eu peguei aqui, né? Essa primeira parte aqui. Então, eu vou colar aqui, ó, colar, especial, texto não formatado, ok? Muito bem, a partir daí, o que eu fiz? Imagina que eu já fui lá na internet e já defini aqui quais são os meus subtítulos e quais são os textos, subtítulos e textos. Subtítulos, texto, subtítulo, texto. Aqui vai ser uma tabela que depois a gente vai criar. Vou apagar isso aqui. Sempre subtítulo e texto. Aqui vai ter uma área onde eu vou colocar figura, subtítulos, texto. Aí vem uma conclusão final. E, finalmente, a gente vai colocar umas referências bibliográficas. Ok? Bom, o trabalho, basicamente, é isso. É isso que pedido no enunciado, em termos assim, de conteúdo, né? O que a gente vai desenvolver. Tá? Bom, deixa eu só apagar aqui. Ok? Beleza? Então, vamos lá, agora para a gente poder ser mais rápido. Então, nós já começamos aqui colocando essa primeira página, a segunda página colocamos o título inicialmente, agora sim, agora a gente vai continuar a formatação. Então, voltamos aqui para o enunciado. Deixa eu voltar aqui. Ó. Isso aqui. Agora, olha. Texto com fonte Arial, tamanho 12. Então, imagine que você fez como eu. Você pegou todo o conteúdo, sem formatação, pegou lá na internet, colocou os subtítulos, os textos, e aí você vem aqui, ó, pode selecionar tudo e você pode colocar com essa formatação. Fonte Arial, tamanho 12. Então, eu venho aqui, ó, já está, inclusive, ó, fonte Arial, tamanho 12. Tá? Muito bem. Então, já fiz essa definição. Só que ele pede que os subtítulos tenham fonte tamanho 14. Então, eu venho aqui, olha, primeiro subtítulo, vou colocar aqui tamanho 14. Ele não diz especificamente qual o tipo de fonte, ele diz que tem que ser Arial, tanto para o texto e os subtítulos, ele, pelo menos a gente, o que dá a entender aqui, que também seja Arial. Tá? Então, eu vou seguir aqui essa orientação. Vou colocar aqui, olha, nesse segundo subtítulo, vai ser bem rápido, vocês viram que estava 12, botei 14, terceiro subtítulo, vou colocar aqui 14, venho para esse, vou colocar 14, vejam que quando eu seleciono, olha, ele estava 12, né, eu vou e altero para 14. Aqui está 12, 14, aqui eu também coloco 14, coloquei bastante conteúdo para vocês verem como é que a apresentação do documento fica muito interessante, fica muito legal. Vamos lá. Aqui também 14. Ok? Prontinho. Bom, mais uma etapa superada, o item 4. Texto com fonte Arial, tamanho 12, subtítulos com fonte tamanho 14. Muito bem. Vamos ao quinto agora. Cabeçalho com o título do trabalho e logomarca do CEDERJ, aparecendo no alto de cada página do documento. Você encontra a logomarca para download no link abaixo da descrição dessa atividade. Então, vamos lá para a plataforma. Bom, essa página aqui é a página da avaliação, então você vai navegando lá, introdução à informática, né, do seu curso, vai até avaliações, você vai encontrar aqui o enunciado, e aqui você acha a logomarca, tá, que a gente vai utilizar. Então, quando você chegar nessa página, você pode clicar com o botão direito aqui e abrir uma nova guia.
Ele abre numa nova guia, e aqui você pode dar um clique, ele vai abrir essa imagem, olha. Segurei a tecla Ctrl e movimentei aqui a bolinha do meu mouse para ele poder diminuir essa imagem, para eu poder mostrar para vocês como é que eu vou copiar, certo? Aqui eu já tinha também a mesma coisa. Aí eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou clicar com o botão direito em cima da imagem e vou salvar a imagem como. Pessoal, sempre que vocês forem utilizar o LibreOffice e que vocês desejarem inserir uma imagem dentro do seu documento, usem sempre essa estratégia para que vocês não sejam pegos aí de surpresa. Tá? Sempre usa essa estratégia. Vai na internet, salva a imagem como, aí você vai salvar lá numa pasta, clica aqui com o botão esquerdo, aí ele vai abrir aqui uma janela de diálogo, onde você vai salvar a logo. Eu já tinha essa logo salva aqui, vou criar aqui, né? Vou criar um novo aqui. Ok? Maravilha, esse é meu documento. Tá? Aqui é aquela página, né, do link para a imagem, e aqui é a página do enunciado. E aí eu volto lá para o meu documento, que a gente está fazendo. E o que eu vou fazer? Seguindo aqui a orientação do enunciado, o que eu vou fazer? Vou criar uma imagem, ou melhor, eu vou criar um cabeçalho com o título do trabalho. Então, vamos lá. Primeiro, vamos criar um cabeçalho. Vamos lá. Inserir, menu inserir, cabeçalho ao rodapé, vem aqui em cabeçalho, estilo da página, dá um clique, estilo de página padrão, dá um cliquezinho. Vou dar aqui alguns enters, né? Porque eu quero uma área legal para colocar, inclusive, a logomarca. Só que a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o título. Então, que é mais ou menos o que ele está dizendo, né? Cabeçalho com o título do trabalho, depois a logomarca. Então, vamos seguir aqui exatamente como ele está pedindo. Então, vou selecionar aqui o título, Ctrl C, venho aqui em cima, vocês observem que ele delimita aqui essa área do cabeçalho, né? Diferente da área do texto. Então, aqui em cima, vou clicar com o botão direito, colar especial, novamente, o texto não formatado. Ele perdeu totalmente a formatação. Observem que aqui ele não diz qual a formatação que eu devo utilizar para esse meu título do trabalho. Tá? Então, para poder ser coerente, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui o Arial e vou centralizar. E vou manter aqui o tamanho 12, tá? Que seria do texto geral. E agora sim, agora eu vou inserir aqui a figura. E aí vem um grande detalhe. Observem que eu salvei essa figura aqui, ó, logo cederge-novo.png. Eu salvei numa pasta do meu sistema operacional. Eu vou selecionar o caminho dessa pasta, venho aqui. Nesse ponto, eu não vou usar aquela estratégia do Ctrl+C, do Ctrl+V, e muito menos do Ctrl+V nesse caso. Eu vou mandar inserir uma figura. Quando eu clico aqui, ó, ele abre uma janela de diálogo novamente, e aí, se eu não estivesse na pasta, eu já estou, mas se eu não estivesse, eu seleciono aqui o caminho, aqui em cima dou um cliquezinho. Quando ele selecionou todo o caminho atual, eu dou um Ctrl+V, e de onde eu tenho certeza que meu arquivo está, pressiono Enter, está lá. Então, aqui, para ser diferente, eu vou colocar aqui do novo, né? Que a gente puxou agora. Muito bem, você vê que ficou muito grande, né? Ele inseriu, de fato, em todas as páginas, o cabeçalho, só que aí eu vou diminuir aqui o tamanho para poder ficar bem, né? Para a estética do documento ficar bem legal. Vou colocar aqui bem centralizado, né? Vou tirar aqui esses espaços. Bom, e assim ficou o nosso título. Se você vier aqui no menu Arquivo... Opa, primeiro vamos salvar? Bom, agora que eu já dei o nome, basta clicar aqui, ó, no disquetinho. Salvei. Se você vier aqui no menu Arquivo, e nessa opção Visualizar impressão, você tem mais ou menos uma ideia de como é que está o seu documento. Observem que o cabeçalho ficou bem interessante, né? Ficou bem bonito.
na forma que nós fizemos. Tá? Então, fecho aqui a visualização. Observe que a primeira página está totalmente fechada. Agora eu tenho a segunda já com o título, e aí começa aqui o meu documento. Tá? Só que a gente tem que continuar, né? Ainda não terminamos. Vamos voltar aqui e vamos continuar. Então, vamos lá. Então, atendemos esse item, cabeçalho com o título do trabalho, ok, título, e logomarca do CDEG, aparecendo no alto de cada página do documento. Está aqui a logomarca, e vocês viram que ela aparece, de fato, em todas as páginas. Então, aqui ele fala de onde encontrar, nós já fizemos. Vamos agora para o item 6. Uma imagem referente ao assunto com legenda, com a referência do site de onde foi copiada, no formato de hiperlink. Esta imagem deve estar referenciada no texto. A imagem não pode ter mais que 1/4 da página. Ok. Então, vamos lá. Estou aqui no meu documento. Para a gente poder ganhar tempo, deixa eu ir aqui na minha versãozinha já pronta. Deixa eu ver onde que eu coloquei essa imagem. Eu coloquei essa imagem em casos de uso problemático das redes sociais. Então, vamos abrir aqui e vamos procurar casos de uso problemático das redes sociais. Então, é aqui que vai ficar a nossa imagem. Ok? Nossa figura, né, melhor dizendo. Observem que eu já montei aqui no meu texto, mas vocês têm que ter esse cuidado. Olha, ele diz aqui, ó, vamos para o enunciado, olha. Esta imagem deve ser referenciada no texto. Então, criem uma linha no parágrafo anterior, mais ou menos como essa. Este, vamos colocar assim, é um problema, né? Vamos colocar aqui, né? Este é um problema típico ocasionado pelas redes sociais, como pode ser visto na figura 1. Então, eu venho aqui e vou colocar agora a minha figura 1, que eu vou criar. Para a gente poder criar a figura, vamos lá. Bom, em um daqueles sites que eu mostrei para vocês, que eu pesquisei, em um deles, se eu não me engano, acho que esse... Não é esse aqui, acho que esse penúltimo aqui. Bom, não é... Deixa eu ver se é esse aqui. Também não é. Vamos ver se é esse. Vamos ver se é esse aqui. É esse aqui. Bom, eu tenho essa imagem aqui que eu quero copiar. Então, a estratégia vai ser exatamente a mesma. Eu tenho uma figura na internet, então o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito em cima da imagem, eu vou clicar, quando ele abrir o menu pop-up, eu vou na opção salvar imagem como, clico com o botão esquerdo, e ele vai lá para a pasta. Eu já tinha salvo aqui essa figura, vou salvar agora como figura, traço novo. Volto aqui para o meu documento, e agora eu vou inserir aqui, ó, nessa posição. Menu inserir, figura, venho aqui, figura 1 novo. Muito bem, então a imagem ficou muito grande e ele dá um alerta aqui, né? Ele faz um alerta aqui, ó. A imagem não pode ter mais que 1/4 da página. Então, vamos deixar uma imagem bem pequenininha. Imagem bem pequenininha. E vamos deixar mais ou menos aqui, ó, nessa posição. Bom, terminou? Ainda não. Então, uma imagem referente ao assunto, com a referência do site de onde foi copiada no formato de hiperlink. Então, vamos lá. Eu busquei nesse site aqui, ó, essa imagem. Então, eu vou criar, dentro dessa imagem, uma referência para ele. Então, ele diz aqui, ó, esta imagem deve estar referenciada no texto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma legenda para essa imagem. Então, para poder criar a legenda, eu clico com o botão direito, venho aqui em inserir legenda. Aqui eu vou colocar um título da legenda. Vou colocar assim, ó, figura 1. E vou colocar assim, problema típico ocasionado pelas redes
sociais. Muito bem. Nessa categoria, eu vou tirar essa categoria e vou colocar nenhum. Por quê? Porque como eu já estou colocando figura 1 aqui, se eu manter essa categoria figura, ele vai colocar a palavra figura. Então, eu não quero isso. Tá? E ele vai colocar lá na posição embaixo. Então, na visualização, é isso aqui que vai aparecer na legenda. Vou dar OK. Exatamente isso. Então, agora o que eu vou fazer? Ele pede que esta imagem seja referenciada, já fiz isso no texto, né? Ele diz que ela precisa ter uma referência do site de onde foi copiada no formato de hiperlink. Então, eu vou selecionar esse texto, né? Selecionei, e vou criar um hiperlink para essa imagem, de maneira que o usuário ele possa clicar nesse hiperlink e ir lá para o site, de onde ela foi obtida. Então, eu venho aqui, olha, no menu Inserir, opção Hiperlink. Aqui na opção Hiperlink, observem, que ele já colocou aqui para mim o título, o texto. Tá? Basta eu agora colocar o URL, né? Qual é a localização na internet desta imagem. Então, eu venho aqui e faço o seguinte, ó, clico com o botão direito, ele me dá uma opção aqui, ó, copiar endereço da imagem. Eu dou um cliquezinho com o botão esquerdo, venho aqui, eu vou colar. Pronto. Copiei a referência, vou aplicar, vou dar um OK e está pronto. Está feito aí a nossa referência. Se eu passo o indicador do mouse aqui, ó, observe que ele diz para mim, olha, se você der um Ctrl+click, que é o atalho que ele utiliza, ele vai abrir exatamente nesse site aqui, de onde foi obtida essa figura. Ok? Então, ficou bonitinha, né? A figura está bem legal. Muito bem. Então, vou salvar aqui mais uma vez. Mais uma etapa concluída. Seguimos agora para o item 7. Uma nota de rodapé explicativa de algum elemento do texto. Legal. Então, gente, imaginem que eu tenho aqui essa frase aqui, ó. Amparado pelo artigo 444 provavelmente a primeira, ou da consolidação das leis trabalhistas CLT. Bom, aí eu quero explicar para o meu usuário o que é a consolidação das leis trabalhistas, a tal CLT. E aí você vai no Google, ou você pesquisa em alguma fonte, né? E você obtém essa informação. Ele diz aqui que essa lei regulamenta as relações trabalhistas, tanto do trabalho urbano quanto do rural. É isso que eu quero. Vou clicar com o botão direito, vou copiar, eu selecionei, né, esse texto, agora eu copiei, e eu volto para cá, faço o seguinte, eu coloco o indicador do mouse nessa posição e eu vou criar aqui uma nota de rodapé, assim como ele está pedindo aqui, ó. Ele quer uma nota de rodapé explicativa de algum elemento do texto. E o meu elemento do texto é exatamente essa consolidação das leis trabalhistas, CLT. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou inserir. Clica no menu Inserir, venho aqui nessa opção Nota de Rodapé e Nota de Fim. Eu não vou utilizar nota de fim, mas eu quero nota de rodapé. Então, eu venho aqui nessa opção, essa primeira, dou um cliquezinho com o botão esquerdo. O que ele faz? Ele criou esse númerozinho 1 aqui, ó, que vai apontar lá para a minha nota de rodapé. E aqui na nota de rodapé, vocês se lembram que eu já havia copiado, né? Eu clico com o botão direito, venho em colar especial, texto não formatado. Muito bem. E aqui eu vou deixar como está. Tá? Vou deixar com essa formatação mesmo. Então, observe que se você vier com o indicador do mouse até essa nota de rodapé, olha, o indicador do mouse ele já se transforma numa mãozinha, tá vendo? E já indica, inclusive, a nota de rodapé. E se você der um clique, ele vai lá para aquela posição, de onde está. Ok? Então, concluímos mais essa etapa de nota de rodapé. Agora, o item 8.
O texto deve conter pelo menos uma tabela referente ao assunto com pelo menos 4 linhas e 2 colunas. Essa tabela deve estar referenciada no texto. Então, vamos lá. Vamos criar essa tabela aqui no nosso documento. Vamos subir um pouquinho, que eu acho que ela está um pouquinho aqui para cima. Vamos ver aqui no meu documento, já pronto, onde é que ela vai entrar. As redes sociais mais consumidas no mundo. Muito bem. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu criei um contexto, olha. Onde é que está? Qual página? Na página 3. Página 3 aqui. Vamos lá. 1, 2. Aqui, ó. Aqui. As redes sociais mais consumidas no mundo. Então, o que você precisa fazer? Você tem que pesquisar algo que possa te permitir criar essa tabela. Tá? Então, lá naqueles sites, o que eu encontrei aqui? Deixa eu ver se eu consigo localizar rapidamente. Encontrei, tá vendo? Exatamente esse texto, ó, as redes sociais mais consumidas do mundo. E aqui tem um ranking de todas as redes. O que eu fiz? Eu peguei 4 delas. Tá? Então, voltando aqui, dentro desse texto, ó, embora cada país tenha preferência, aqui no nosso enunciado ele diz o seguinte, olha, ele tem que ter pelo menos uma tabela referente ao assunto e que esta tabela deve estar referenciada no texto. Então, eu vou colocar aqui, ó, tem esse texto. Estas foram as 10 mais utilizadas, dados em bilhões. Como pode ser visto na tabela. Tabela a seguir. Ok? Aqui eu vou colocar minha tabela. Como é que eu faço para inserir uma tabela? Tem que ter 4 linhas e 2 colunas, né? De mínimo, né? A minha tabela, eu vou colocar assim, eu vou colocar 5 linhas e 2 colunas. Eu vou colocar uma tabela, vou criar uma linha de título e 4 linhas com os dados, né? E 2 colunas. Então eu venho aqui, ó, inserir tabela. Não, eu já tenho aqui, ó, o menu tabela, tá vendo? Tabela, inserir tabela. Aqui eu quero 5 linhas, eu quero 2 colunas, vou mandar inserir. Ele já criou para mim. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar, tá, pessoal? Eu vou vir aqui para poder ganhar tempo. Então, aqui no título inicial, eu vou colocar assim, ó, rede social, e aqui é quantidade. Okay? Agora aqui eu vou colocar Facebook, ó, sempre clico com o botão direito, cola especial, texto não formatado, YouTube, texto não formatado, e depois eu vou formatar isso, né? Seleciono, Ctrl+C, clico com o botão direito, texto não formatado, Instagram, venho aqui, agora a quantidade 3.07, isso aqui tem bilhões, né, pessoal, de usuários. 2,53, 2,53, 2 bilhões. Só que a tabela, do jeito que está aqui, ela está muito simples e está sem formatação. Para ela ficar uma tabela bem bonitinha, o que eu vou fazer? Vou selecionar todos os dados, vou centralizar, vou clicar nesse alinhamento aqui ao centro, olha, centralizei. Uma outra coisa que eu vou fazer, para facilitar, olha, eu uso muito esse atalho aqui, ó, clico com o botão direito na tabela, e aqui tem uma opção, nesse menu pop-up, a última opção, propriedades da tabela. Clico com o botão esquerdo, venho aqui, ó, vou dizer o seguinte, eu quero bordas. Eu quero essa borda aqui, ó, borda externa e todas as linhas internas. Então, clico aqui nessa opção, vou dar um OK,
Pronto, já ficou bonitinho, né? Já criei uma borda. Agora, essa primeira linha aqui, eu vou colocar um preenchimento diferenciado, vou colocar um cinza, para ficar legal. A mesma coisa, clico com o botão direito, propriedades da tabela, eu venho aqui, ó, plano de fundo, vou colocar uma cor. Vou colocar um cinza aqui, esse cinza claro 3 aqui, vou dar OK, pronto. Olha como é que ficou legal a minha tabela. Muito bom, né? Muito legal. Mais um item, pronto, estamos terminando. Vamos lá. Lista com marcadores de numeração, com pelo menos 4 referências da pesquisa, com os nomes dos sites ou livros, no final do texto e os respectivos hiperlinks dos sites de pesquisa. Então, em primeiro lugar, eu vou criar marcadores de numeração. Vamos lá embaixo, vamos lá no final. Eu crio aqui um subtítulo Referências Bibliográficas, e aí eu vou começar aqui do zero, vou mostrar para vocês, olha. Vou fazer o seguinte. Essa lista aqui, ó, eu vou criar novamente. Então, eu venho aqui, ó, formatar, marcadores e numeração. Clico aqui. Como ele quer de numeração, obviamente, então eu vou selecionar, eu acho mais bonitinho esse aqui, olha. Então, vou clicar aqui, vou dar um OK, ele já criou para mim. Então, aquele meu primeiro site, eu vou colocar o nome dele, que é esse aqui, ó, esse que está aqui abaixo, Iberdrola. Quando eu dou um Enter, automaticamente ele já numera para mim, tá? Porque eu estou numa lista, né? Então, depois eu coloco aqui, ó, Lu-Nium, terceiro, César, e o quarto, Dalpiano. É claro que isso aqui, né, pessoal, é o que eu estou fazendo. Vocês podem fazer de forma diferente. Então, eu coloquei aqui o nome dos sites de onde eu tive essas informações. Agora, falta fazer o quê? Então, já criei aqui um subtítulo para as minhas referências bibliográficas. Já criei, como ele pede aqui no texto, ó, uma lista com marcadores de numeração. Estou utilizando 4 referências, como foi pedido. E como são de sites, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os hiperlinks desses sites. E como é que eu faço isso? A gente já viu. Seleciono aqui o primeiro, né, o primeiro texto. Opa. Eu dou um cliquezinho, né, no indicador do mouse, movimento para a esquerda, selecionei. Venho em inserir hiperlink. E aqui eu vou colocar, onde é que está esse Iberdrola aqui, ó? Vem aqui, ó. Digamos que seja o primeiro aqui. Selecionei aqui o hiperlink. E ele vai entrar aqui na localização, no URL. O texto vai continuar o mesmo, tá? Rubens, eu posso colocar aqui todo o hiperlink? Até pode, ele não faz nenhuma consideração nesse sentido, mas eu acho que fica mais interessante assim, você colocar o nome do site, tá? E criar o hiperlink. Para esse segundo, eu faço o mesmo, seleciono o texto, inserir hiperlink. Vou selecionar esse segundo aqui, ó. Ctrl+C, Ctrl+V, clico, OK. Vamos para o terceiro, selecionei aqui o texto, inserir, hiperlink. Está aqui, ó, o nome César, vamos para aqui, ó. Esse é o link. Colei, apliquei, OK. Vou para o último, selecionei, inserir, hiperlink. Vamos lá. É o último link, venho aqui, colei, dá o PIAS, apliquei, OK, pronto. Se você passa o indicador do mouse, ó, ele aponta exatamente para aqueles sites que de onde nós obtivemos, né, esses textos, as nossas referências. OK? Muito bem. Estamos caminhando para o final. Vamos agora aqui, ó, item 10. Coloque no rodapé centralizado o número da página, utilizando numeração automática de página. Muito bem. Então, eu tenho aqui esse texto, nós colocamos no rodapé, ficou bem legal. Ou melhor, nós colocamos um cabeçalho, só que faltou o rodapé, né? É o que a gente vai fazer agora. Inserir. Então, lá onde está cabeçalho, ó, cabeçalho e rodapé. Só que agora eu vou em rodapé, estilo de página padrão. Venho aqui embaixo, ele quer centralizado, eu centralizo. E
Ele não pede nenhum texto, eu vou simplesmente colocar aqui o número da página. Mas como é que eu vou colocar? A numeração tem que ser automática, como ele diz aqui, ó. Numeração automática. Então, ele vai colocar 1 para a primeira página, 2 para a segunda, e assim sucessivamente. Como é que a gente faz isso? Eu venho aqui no menu Inserir, depois Campo, Inserir Campo, número de página. Pronto. Já está automático. Se eu vier na segunda página, está lá o número 2, na terceira, o número 3, número 4, número 5. Inclusive, eu tenho várias páginas aqui, né? Ok. Vamos dar uma melhoradinha? Vamos deixar para o final, né? Item 11. Salvar, nós já salvamos. Então, já está ok, já está com a formatação, com a extensão ODT, nós vimos isso no início dessa apresentação. E nomeado conforme descrito nas orientações. A gente seguiu as orientações também, como foi mostrado inicialmente. Então, esse item aqui já está feito. Número 12. Exportar e enviar o documento no formato PDF. E nomeado conforme descrito nas orientações. Ele vai ter um nome, conforme as orientações, só que nós vamos exportar para PDF. Só que antes de exportar, vamos dar uma geral aqui, que tem linhas que está sobrando aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Nessa página, vamos tirar aqui, porque à medida que a gente foi criando alguns textos, né, figuras, tabelas, ele foi perdendo a formatação, né? Aqui a gente pode tirar uma linha. A imagem está bom, tudo legal. Essa conclusão aqui, ela pode ir para outra página, né? Para poder ficar com uma estética bem bacana. Muito bem. Acabou ficando 5 páginas, né? Ok, então, para ver se ficou realmente bonitinho, vamos primeiro salvar, e agora, ó, a gente vem em arquivo, imprimir, melhor, visualizar a impressão. Aqui a gente tem uma visão geral do documento, tá vendo? Você vê que ficou muito bonito, olha. Essa é a primeira página, a segunda. Ó, eu movimento aqui a minha bolinha do mouse, ele passa. Ó. Página inicial, segunda página, a numeração, olha, perfeita. Página 3, página 4, página 5, agora sim. Agora a gente pode concluir. Tá? Com o último item, vou salvar aqui mais uma vez, que diz o seguinte: exportar e enviar o documento no formato PDF. Então, vamos lá. Então, a gente vem aqui, ó, arquivo, exportar como PDF. No menu arquivo, opção exportar como PDF. Cliquei aqui. Bom, você vai ver que lá no enunciado, ele simplesmente pede para exportar. Tá? E ele não apresenta nenhum tipo de configuração. Então, o LibreOffice Writer, ele me oferece aqui uma série de configurações. Então, eu vou aceitar todo o padrão dele. Então, eu vou simplesmente exportar. Tá? Então, ele vai gerar aqui, eu vou criar o AD1, aluno CEDED matemática.pdf. Exatamente isso. Salvei. Se eu for lá na pasta, está aqui o nosso documento. Ó. É esse aqui. Está aqui o nosso documento, bonitinho, já em PDF. Muito bem, vamos voltar para o enunciado. E acabou. Aqui a gente já tem a etapa 2, que a gente não vai abordar nessa apresentação, tá? Mas fizemos todo esse nosso documento. Fiquem atentos a essas orientações aqui, que eu não li, né? Mas que é importantíssimo, né? Então, você deve enviar a etapa 1 da sua D1 pela plataforma, através do link. Tá? Quer dizer, o envio de arquivo apenas no formato PDF acarretará na avaliação. Quer dizer, a gente tem que enviar os 2 arquivos lá na plataforma, tanto o arquivo .odt como o arquivo PDF. Eu estava até querendo procurar aqui onde é que ele fala sobre isso.
O arquivo deve ser nomeado, você identifica, você executa, tem que ser um ADT, você deve enviar pela plataforma, através do link tal. Então, é possível substituir, envio do PDF, quer dizer, bom, ele não está explicitamente dizendo aqui, mas o fato é que, nessa etapa 1, o que você vai fazer? Você vai enviar lá para a plataforma tanto o arquivo que você construiu, o ADT, como também o PDF que você criou, tá? Lá na ferramenta de atividade. Eu vou deixar com vocês um linkzinho aqui de um vídeo. Eu dou essa orientação de como é que você faz para enviar essa atividade para a plataforma. Ok? Gente, é isso. Espero ter ajudado. Acredito que se vocês seguirem essa orientação aí, é nota 8, né? Porque os outros 2 pontos estão na segunda etapa. Tá bom? Pessoal, valeu. Aquele abraço, boa sorte, tudo de bom. E que vocês consigam uma nota máxima. Tá bom? Eu vou encerrar aqui a gravação. Forte abraço, pessoal, e até a próxima.